Olá, meu caro amigo ouvinte, espectador e internauta. Eu sou Rodrigo Geoffroy. Este é o podcast Histórias da Nossa Gente pela Rádio 93 FM, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo Silvério Ribeiro, José Silvério Ribeiro, mais conhecido como Silvério Ribeiro, nosso grande escritor. Silvério é técnico em mecânica industrial, bacharel em administração de empresas, especialista em pedagogia e docência do ensino superior, é pesquisador, escritor, membro da Academia Barbacenense de Letras, ocupando a cadeira de número 2, cujo patrono é Amilcar Savassi e o fundador Altair José Savassi. Na gestão atual, é o primeiro secretário da Casa. Também foi supervisor de produção e manutenção na indústria metalmecânica em Barbacena. Instrutor, supervisor técnico no Senai por mais de 23 anos em Barbacena e também na cidade vizinha de São João del Rei. Ele é autor das seguintes obras: História Econômica do Município de Barbacena, A República dos Canalhas e também do romance de época, uma trilogia intitulada O Brasileiro. Atua na imprensa da região, escrevendo textos sobre história, economia e política. Atualmente é secretário de Cultura e Turismo do município de Antônio Carlos, cidade vizinha a Barbacena. Primeiramente, Silvério, é uma satisfação grande poder estar com você aqui. Nós agradecemos muito pelo carinho de ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo bastante interessante. Nós gostaríamos de saber de você, nesse primeiro momento, como que o técnico de mecânica industrial atua no mercado de trabalho na realidade que nós temos hoje e também considerando esses 23 anos de atuação que você tem nessa área que é tão importante para o Brasil. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Satisfação nossa estar participando aqui. Começamos a vida profissional na mecânica industrial, né? Veio pela questão familiar, né? Pai mecânico há muitos anos, com empresa, e labutamos nessa área há muito tempo, como técnico em mecânica industrial. E toda a área técnica hoje tem sido um grande desafio, né? A base da manutenção não se alterou, mas com a automação e agora com a inteligência artificial, mais do que nunca o técnico em mecânica ou o técnico industrial vai mudar muito o seu perfil de atuação. A eletrônica, a informática e a automação unidas agora vai exigir desse técnico muito mais do que exigia nos últimos 30 anos. A robótica, toda a parte de automação da indústria, que tem hoje todo o controle de acompanhamento industrial, acompanhamento de manutenção, acompanhamento online da produção e da manutenção, exige muito desse técnico. Uma das variáveis que existem hoje no mercado de trabalho é não a especialização apenas na área, mas aprofundar tecnicamente nessa atuação. E esse aprofundamento exige muito estudo. Exige mais estudo do que antes. 30, 40 anos, um técnico industrial, um técnico em mecânica já estava completamente formado. Hoje, um técnico em mecânica industrial, numa margem de um horizonte de 3, 4, 5 anos, ele vai exigir uma nova formação. E aí ele passa pela formação da atuação na indústria de construção ou da fabricação, da manutenção, automação e, com certeza, vai chegar à engenharia. Então, um técnico industrial hoje, um técnico em mecânica, exige muito mais conhecimento, além só da mecânica, como se esperava nos últimos 30, 40 anos. Eu entendo. Esses processos que nós estamos tendo hoje de usinagem mais precisos também vão exigir novas habilidades para que esses técnicos, esses profissionais possam se enquadrar melhor nessas exigências, por exemplo, da indústria brasileira, considerando inclusive também essa onda nova que nós temos agora de eletrificação, né, com a economia verde chegando, né? Eu sei que... como é que será que esse profissional vai estar posicionado diante desse desafio? Olha, o técnico em mecânica, quando você fala em usinagem, por exemplo, é impossível estar dissociado da parte de informática e da automação. Então é muito comum quem faz uma escola técnica em mecânica vai fazer, inevitavelmente, uma eletroeletrônica. As duas coisas estão embarcadas nos equipamentos hoje. E é muito comum um técnico de produção, por exemplo, fazer o tecnólogo e depois fazer engenharia.
Mas por quê? As disciplinas hoje não são estanques, os conhecimentos não ficam estanques. Hoje eles formam um conteúdo só, e esse conteúdo é que faz o resultado final que a gente tem da automação e da própria parte da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial aplicada à área industrial, nos próximos 10, 15 anos, vai ser muito avançado. De forma que você tem, como já tem hoje na automação, todo um processo industrial automatizado, a inteligência decisória do processo, com o auxílio da inteligência artificial. É possível hoje que um técnico mecânico pense no futuro profissional dele, nos próximos 20, 30 anos, que ele não tem em mente a inteligência artificial. Que ele não tem em mente que ele vai ter que fazer essa interface do conhecimento dele com a inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, eu creio, não vai ser superior à inteligência humana, porque o que falta na inteligência artificial é a semente da criatividade. E a criatividade no mercado de trabalho, e as escolas técnicas hoje buscam muito mais a criatividade, porque não é na execução da atividade, como você disse, na usinagem. A execução é automatizada. O planejamento faz parte do técnico, mas é a criatividade na solução dos problemas que é o diferencial. Entendo. Pelo que você vem acompanhando, nesse contexto, a organização curricular das escolas técnicas que dispõem desses cursos está acompanhando essa realidade que nós temos hoje e que está se processando numa velocidade que tem hora que a gente parece que não está dando conta de acompanhar, né? De tão rápido que a coisa se processa. Você vê que essa organização curricular ela tem caminhado mais ou menos no mesmo passo ou existe um lapso aí maior? As escolas que não têm acompanhado o mesmo passo vão ficar para trás. E existe, naturalmente, um delay na fase educacional no mundo todo, mas principalmente no Brasil, de atrasar esse próximo passo. Então, assim, é preciso acelerar isso. Tem que estar par e passo com o desenvolvimento tecnológico. As nações do mundo, na parte educacional, vamos citar aqui o Japão, na parte mecânica e industrial, que é a Alemanha que destaca, a parte de automação está muito mais avançada. Quando falamos da área industrial, nós temos a Revolução 4.0. Então, hoje, quando fala em Revolução 4.0 na área industrial, é a Alemanha despontando, é o Japão, os Estados Unidos, a China, e o Brasil tentando acompanhar essa mesma velocidade. Melhorou muito no Brasil a parte técnica, a parte industrial. Hoje o nosso delay em relação ao mundo diminuiu bastante do que acontecia há 30, 40 anos, mas ainda temos a necessidade de investir muito nessa parte educacional e nessa parte tecnológica para acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo. Então, é inevitável. Se não acompanhar, fica para trás. E a mesma coisa o profissional. Se o profissional fizer um curso técnico de mecânica, de eletroeletrônica, de informática, de produção, e ele não continuar a sua especialização com tecnólogo, com engenharia, com especializações, ele não vai dar conta de acompanhar essas novas técnicas, essa nova evolução tecnológica. A automação exige isso. Não é um conhecimento estático como era há 40 anos. Né? Um torneiro mecânico, um fresador, um soldador, que nem técnico era a formação só daquele cargo. Prática, né? Ele já estava o resto da vida como o oficial de produção, que se dizia. Aliás, eu até queria que você dissesse para o nosso ouvinte, espectador, internauta, que nos acompanha aqui com a sua audiência, que somos tão gratos, né, a vários episódios, as pessoas não têm muita noção, por exemplo, do que seria do fazer diário, né, do técnico em mecânica. Então, por exemplo, a questão de tornearia, de fresa, né? Como que funciona isso? O que são essas ferramentas, né? E o que a gente faz com esse tipo de ferramenta que está no nosso dia a dia, toda vez que a gente liga o carro? O sujeito acha que o técnico em mecânica é o mecânico propriamente dito, né? O técnico em mecânica trabalha com máquinas operatrizes, ou seja, máquinas que transformam matéria-prima em peças. Então, qualquer veículo, máquina, equipamento industrial parte do técnico em mecânica que vai transformar o metal numa peça acabada final, ou num conjunto mecânico, né? Que o automóvel é um grande conjunto, o locomotivo, e as máquinas industriais. Então, transformar esse metal, esse produto, numa peça acabada, e que vai compor esse conjunto mecânico,
é o objetivo principal do técnico mecânico. Agora, entender que a fabricação de peças hoje, com a automatização, nós estamos falando de CNC, comando numérico computadorizado, a base. E toda a estrutura de produção em cima da mecânica industrial automatizada, você tem toda uma preparação da máquina programando no computador a execução dessa peça. Mas sempre tem a peça humana, não é? Exatamente. E quando você fala do humano, o diferencial está na criatividade. Então, quando a gente faz programação de equipamentos em máquinas computadorizadas, a criatividade do ser humano vai fazer diferença naquela execução. Então, você tem situações, problemas que envolvem a fabricação de peças, que só o ser humano vai conseguir ter a criatividade para fazer essa alteração. Eu acredito muito na automação, eu acredito no resultado da indústria e da inteligência artificial, mas eu volto a dizer, como eu disse no início, a inteligência artificial não vai conseguir ter a sementinha divina que é a da criatividade humana. Muito interessante, eu concordo com você. E aproveitando esse contexto, eu gostaria assim, já que você apesar de estar lidando em outras searas também, em outros campos, mas eu creio que você ainda tenha muito contato com o nosso alunado técnico, né? Eu tenho num outro contexto, mas eles, pelo que você sente, eles têm a percepção de que esse mundo está nesse estágio de transformação em que eles vão precisar acompanhar de uma forma um pouco mais rápida para que se mantenham inseridos e não fiquem, como você disse, né? Uma pessoa que já tinha sua posição, ficava 30, 40 anos, você sente que eles têm, nesse momento atual, essa consciência de que precisam continuar caminhando e ficarem atentos a essa inovação que vai ser trazida, que já está sendo trazida pela inteligência artificial, nas suas andanças por aí? Sim, aí passa pela obrigação da própria escola técnica, né, e da própria formação nossa, inclusive no ensino fundamental, de já deixar claro para os alunos esse perfil de mercado. E toda escola técnica que se preza tem que trabalhar essa parte, que é a parte de gestão, relacionamentos humanos, a parte de criatividade, unidades curriculares, né, as disciplinas que vão trabalhar isso. Isso tem que ser inserido em toda escola técnica, porque você vai desenvolver no aluno essa capacidade da criatividade, vai desenvolver no aluno essa percepção do mercado. Eu trabalhei no Senai há muitos anos, trabalhei com a área de gestão, dava aula de gestão. E em gestão a gente já trabalhava isso. O histórico da Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico, que é a exigência atual até chegar na 4.0, das indústrias. Né? Tudo. Então, a parte de gestão, por exemplo, que a gente trabalhava nas escolas, e as escolas trabalham isso, os alunos terem uma noção clara do mercado de trabalho. Se eles não tiverem essa noção, e aí eu acho muito importante trabalhar isso desde o ensino fundamental. O aluno tem que ter uma noção clara do mercado que ele vai encarar. E muito da decisão da profissão das pessoas vem do ensino fundamental mal trabalhado porque não conheceram o mercado de trabalho. Sim. Quando eu trabalhei na educação profissional, eu gostava das diretoras que ligavam para a escola técnica e falavam: eu quero levar meus alunos para conhecer a escola técnica. As diretoras que levam os alunos para conhecer uma indústria, uma escola rural, uma escola militar. Isso desperta na criança, no adolescente, o interesse por uma área que sequer ele iria conhecer. Verdade. E isso é importante, começar desde o ensino fundamental e no curso técnico, no curso superior, as pessoas acompanharem o mercado. Tem que ter noção clara, porque senão fica fora da realidade, se desestimula e corre o risco de entrar no mercado de forma inadequada. Ainda mais considerando que o Brasil tem uma carência de profissionais de nível técnico muito grande, né? Inclusive, parece que há, às vezes, uma distorção nesse sentido, né? Claro que a pessoa precisa galgar outros degraus, outros níveis, não há dúvida, mas parece que se esqueceu um pouco, né, da formação de nível intermediário, formação de nível técnica, né? Formação técnica para poder alavancar o desenvolvimento do país. Agora, considerando esse contexto interessante e necessário de onde você vem primordialmente falando, como é que se deu esse trânsito, por assim dizer, para outras áreas que você hoje encontra, nas quais você milita nesse momento atual, né? Porque, digamos assim, são áreas muito distintas, né? Elas, em princípio, não têm muita relação. Lendo aqui a sua trajetória resumida, claro, a gente vê que, né,
tem um trânsito aí por vários locais diferentes, né? E que a gente, num primeiro momento, não vê essa ligação. Então, como é que se deu isso na sua trajetória até então? É uma coisa interessante. Foi natural essa transição de áreas e trabalhando áreas distintas, né? Hoje eu entendo que foi bom, porque muito especializado nos últimos 30 anos, tem muitos profissionais hoje, talvez da minha idade, que têm dificuldade de migrar de uma área para outra. Ficou muito estanque numa área só e não conseguiu abrir esse leque. O meu aconteceu naturalmente, eu não procurei, foi uma coisa natural. Como eu hoje estou na área de cultura e turismo, a parte da cultura em relação à leitura, pesquisa, publicações, caminhava para e passo com a minha profissão na área de mecânica industrial e educacional, né? Eu trabalhei na área, como você disse no meu currículo, na área industrial e depois na educação profissional. Foi uma sequência natural. E dentro da área educacional, principalmente quando eu estava no curso superior, entrou essa área cultural por causa da pesquisa, principalmente a história, que sempre foi uma área que eu sempre tive muito interesse, desde do curso fundamental, sempre gostei de história. E isso me ajudou quando eu trabalhei na área técnica, no curso de gestão e na administração de empresas que eu fiz. Trabalhar a história e entender o mercado de trabalho, começando o estudo pela história, ajudou muito. Então, sim, foram áreas distintas, mas que a transição ocorreu natural, não foi uma decisão fixa. Eu sempre tive isso, particularmente na minha personalidade. Eu não tenho uma coisa fixa, aquilo só fazer a música de um Antônio só. A gente consegue migrar aí Entendi. do samba pro hip hop e pro funk. E isso quando se dá assim numa esteira tranquila, né? Acaba sendo... Foi natural. Acho que o resultado no final é muito mais promissor do que se imagina, né? Nem sempre tanto planejamento assim vai garantir aquele produto, né? Que a gente imaginou. Às vezes no caminho normal, nos acontecimentos normais, né? Nos fatos com os quais a gente tem que lidar no dia a dia, no final das contas a gente vê que um produto pode sair melhor do que a gente tinha imaginado. Nesse sentido, eu até te pergunto, a sua experiência docente no nível técnico com essa meninada te auxiliou a perceber isso? Porque as experimentações fazem parte, né, desse fazer técnico, né? Eu tenho recordações de visitas que fiz, por exemplo, algumas dessas escolas, e ter chegado no momento em que os meninos estavam atuando em aulas práticas, né? Então, eu digo assim, essa experimentação, você faz um planejamento, às vezes não sai muito como foi pensado na teoria, né? Essa experiência que você teve na docência, neste nível, isso também te auxiliou a poder lidar melhor com os percalços que certamente devem ter ocorrido? Sim, com certeza. O meu pai diz uma frase interessante, ele fala assim, eu nunca imaginei que meu filho ia ser escritor. E eu digo a ele, também não. E isso é interessante, porque a gente faz o plano, mas não necessariamente aquele plano tem que ser... o planejamento é o que você pretende, mas durante a execução é que tudo pode se alterar. E o interessante é isso, a gente faz um plano, tem uma ideia, e na hora da execução pode ser outra completamente diferente, melhorada, alterada. Eu me prendo muito a ser muito fixo. Eu acho que a gente tem que ter capacidade de modificar e de alterar os planos. E isso é importante hoje no mercado de trabalho, porque o mercado tão dinâmico quanto a gente tem hoje, você tem que estar pronto a encarar novos desafios, a alterar suas práticas, a mudar sua forma de pensar, porque os desafios não vão modificar, eles vão ser sempre mais dinâmicos e mais desafios para a gente no mercado. Tentativa, erro e acerto, né, são elementos que talvez nos acompanhem nesse contexto atual até de uma forma mais intensa, né? Então eu até concordo com o que você está dizendo. Agora é engraçado porque você fala da questão da escrita, né, e da percepção do seu pai em relação a isso. Eu aproveito para poder fazer essa virada, né, com você, no sentido de, eu vou considerar, né, da mecânica industrial para administração, para docência, para pesquisa histórica e para literatura. Como que é isso? Como é que esse caminho se prefigura
né? E quais as possíveis relações que você consegue perceber que até podem ter, digamos, impactado muito mais no trabalho final com a literatura, com a escrita, É em interessante. geral, né? Isso. A experiência docente foi muito bom. A sua primeira pergunta abriu muito o horizonte do pensamento, né? Trabalhar com educação profissional e estar muito próximo do mercado de trabalho da indústria, eu adquiri um conhecimento muito amplo dessa área. Abriu o horizonte imensamente. O curso superior também, a gente vai aprofundando, vai especializando e entendendo o mercado de trabalho, vai verificando no horizonte novas oportunidades. Então, dentro da área educacional, da docência e da própria indústria, a minha percepção de mercado de trabalho, de oportunidades, aumentou muito. E a experiência, né? Ao longo dos anos, a gente vai percebendo o que é trabalhar, o que é encarar os desafios e arriscar, aprender a arriscar também. Porque quanto mais jovem, o jovem que está nos ouvindo, né, nos assistindo, é natural a insegurança do jovem. Isso é muito natural. Agora, aprenda a vencer essa insegurança e arriscar. Sim. Existe aquela antiga frase que não arrisca, não petisca. Se você não arriscar também, vai ficar estático. É verdade. E hoje as gerações, eu sinto, estão muito inseguras. Estão inseguras demais porque estão preocupadas com a imagem pessoal. Estão preocupadas com resultados de grupo. Né? Aquilo de estar presente, de participar, e às vezes não arrisca. Então, peraí, gente, eu vou fazer diferente. Mas eu posso fazer diferente, vou ficar exposto. Mas se você não se expor, não se arriscar, não vai fazer diferente. Então, assim, estão muito preocupados com a imagem e pouco preocupados com o resultado. Acho importante a nova geração entender isso, tem que arriscar. E hoje as oportunidades são muito maiores do que as nossas, da nossa geração, dos nossos pais e dos nossos avós. É verdade. Os nossos avós há 50, 70 anos não tinham muita opção. E hoje tem muita opção para o jovem e estão estáticos, estão com medo. Um medo que eu creio desnecessário. Às vezes são construções que esses grupos mais jovens mesmo fazem, né? E que não tem muito sentido, né? E podem obstruir essa possibilidade de eles aproveitarem todas essas opções que você fala, que nós temos hoje à disposição deles, né? Muito suscetíveis a críticas, né? Desanimar com a primeira crítica ou com a primeira dificuldade. Se a gente for desanimar com todas as dificuldades, você não consegue sair de casa. É verdade. Tem jeito. A vida é um desafio e trabalhar é resolver problemas. Se você não tiver problema no ambiente de trabalho, você não está trabalhando, porque é resolver problemas. E a resolução dos problemas é da situação humana do veículo. Então, eu creio isso. O medo de dar o próximo passo é que está dificultando os jovens hoje. Agora, essa transição que você me fez a pergunta foi interessante. Como eu disse, foi natural. Ao longo do tempo, fazendo o que gosta, e isso é importante também. Sim, né? Porque às vezes o jovem está pensando, eu não vou fazer isso porque não dá dinheiro. O dinheiro é resultado. Não adianta você ser milionário e infeliz. Tem muita gente assim. Tem recurso, tem dinheiro, mas não é feliz. Sim. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é consequência. Na vida profissional, o dinheiro, evidente, é necessário. Ninguém vai viver só de felicidade de fazer o que gosta e não ganha dinheiro. Vai sobreviver. Mas só o dinheiro não é resultado. Muita gente que a gente sabe, da nossa geração, de outras, que foram ou são infelizes porque estão no lugar errado. Então, fazer o que gosta é muito bom. Para mim, a leitura e o escrever é uma coisa natural. Não é como profissão. Eu não encarei a literatura como profissão. Acaba sendo um momento em que, de repente, até você tem a possibilidade que a própria literatura traz para nós, de um deleite, de viajar por outros mundos teoricamente não pensados, né? Quando a gente descola o pé da realidade, dessa realidade do trabalho, da realização profissional, da resolução de problemas, como você bem colocou, né? Enfim, da busca por outros patamares, né? Que a gente tenta empreender na trajetória, né? Eu acho que às vezes você pode ter, não sei, né? Me corrija aí se estiver errado, a literatura como um deleite nesse momento, né? E eu aproveito até para te falar,
porque fazendo essa transição, passando por esses caminhos todos, né, a gente se deparou aí com uma obra interessante sua, que é a história econômica, né, do município de Barbacena. Uma obra de fôlego, eu diria, né, calcada na pesquisa histórica, que é muito relevante, há fatos interessantes, né? E eu queria que você falasse para nós um pouco, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, né, para o nosso espectador, um pouquinho dessa obra, né? Como que é o processo, como que se deu o processo de trabalho, né, para buscar esses dados. Aquela questão, né? Será que é a história contada pelo vencedor? Porque tem isso, né? Tem a história que é contada pelo vencedor, tem a outra parte também envolvida, né? O que a gente poderia levantar de pitoresco nessa trajetória econômica, né, de Barbacena? Algum destaque ou até retrocesso? Porque talvez nosso espectador não tenha essa informação, né? A nossa região é uma região muito rica e Barbacena teve indústrias, né, empresas muito representativas, tem até hoje, mas algumas a gente, infelizmente, perdeu ao longo do processo. E me parece que você fez um trabalho exaustivo, longo, de busca de alguns dados mais detalhados, eventualmente até pouco divulgados. Como é que foi essa história toda? Iniciou com artigos em jornais, o jornal que nós fazíamos parte juntos, né, o Democrata. Democrata. Começou um jornal dentro do ambiente universitário. E ali eu escrevi artigos sobre as indústrias em Barbacena. Era no final dos anos 90, e aí se falava muito em montar um distrito industrial de Barbacena. Uhum. E eu resolvi pesquisar, né, a história. Sempre, todo meu minha escrita literária tem um fundo da história. A história é o pano de fundo sempre. Que eu sempre gostei da história. E fui buscar a história das indústrias de Barbacena. E o material era tão rico, coisa tão rara e pouco conhecida, que os artigos viraram um livro. Então eu aprofundei muito, foram quase 10 anos de pesquisa, e nesse levantamento eu encontrei fatos históricos que não estavam registrados em outros livros de história de Barbacena. Porque a história política, literária, educacional, a sociedade barbacenense em si, muito bem registrado nos livros de história. Mas a história econômica, não. Tinham fatos econômicos registrados, mas muitos detalhes não estavam registrados no livro. Então, esse vago histórico, e aí foi a intenção do trabalho, trazer à luz aqueles fatos históricos que ficaram no passado, não estavam aparecendo. Muito do meu material literário é em cima disso. Eu busco fatos que a história passou batido, aquilo não foi destacado. Uhum. Então eu aprofundo naquele tema como foi a história econômica de Barbacena. Então, história do primeiro automóvel que trafegou nas ruas de Barbacena, a primeira usina hidrelétrica da cidade. Isso está registrado no material? Tudo registrado na história econômica do município de Barbacena. A história da sericicultura, em detalhes, foi a sericícola. E detalhes também da sociedade. A sericicultura é interessante por ocasião da data, né, comemorada ontem, inclusive, né, dia 21 de fevereiro, né, em que a gente comemora o Dia da Imigração Italiana no Brasil, né, foi a sericicultura foi o advento, né, da imigração italiana em Barbacena, né, e trouxe bastantes, vamos dizer assim, trouxe muita gente para cá e trouxe um grande desenvolvimento econômico, né, para a cidade, bastantes produtos diferentes, uma seda natural, né, que acabou morrendo depois, mais ou menos aí no início da década de 70, com a seda artificial, outros processos de produção, né, e aquele complexo todo sendo desativado. Você retrata isso também na sua obra? Retrato e minha experiência na indústria, eu fiz um levantamento técnico. Uhum. Porque os livros de história em Barbacena registravam a sericicultura, como funcionou todo o processo da sericicultura, mas no aspecto institucional. Agora, o aspecto técnico da sericicultura não era tratado em nenhum livro em Barbacena, e eu tratei no livro. Então, eu trato aspectos de sociedade, de instituições, de empresas e os aspectos técnicos dos processos que aparecem no livro.
Por exemplo, o primeiro automóvel que trafegou nas ruas de Barbacena, eu levantei o modelo, a sequência numérica, quando foi produzido, né? Foi o Cadillac em 1909. Então, assim, na sericultura, por exemplo, todo o processo, como é que era feito todo o processo de organização da criação do bicho da seda e depois a obtenção do fio da seda. Primeira indústria têxtil de Barbacena, eu levantei os equipamentos, quantos equipamentos eram, qual o produto que era produzido, o pano que era vendido, os aspectos contábeis. Eu gosto de aprofundar, por isso que os meus trabalhos eles são muito grossos, são muito grandes. Porque eu aprofundo nesses detalhes que não é comum nós encontrarmos em livros de história. E é interessante porque a gente não tem, às vezes, essa noção do que o que nós tínhamos aqui naquele momento em determinadas indústrias, fábricas, etc., estabelecimentos comerciais, era o que tinha de melhor no Brasil na época, né? O que veio para cá era o que a gente podia fazer de melhor, era o que a gente tinha de melhor, né? E aí nós perdemos por alguma razão, né? E eu acho que isso é tradição, isso é uma história do nosso povo, né? Dos nossos imigrantes italianos, como eu disse há pouco, né? E que você bem levantou. Eu tenho informações a respeito desse material seu, me corrija até se estiver errado, os detalhes são tão bem pontuados que tem havido o interesse de algumas escolas, de alguns colegas professores que fazem pesquisa histórica nesse tema especificamente. Essa obra especificamente sua, tem sido utilizada junto de outras, de modo complementar, para levantar esses dados, né? E deixar essa memória aflorada para essa geração nova que está chegando e às vezes até para uma geração já mais experimentada na estrada, que ainda não teve acesso a essas informações. O que você acha disso? Como é que você vê esse lado, digamos assim, prático, objetivo, eventualmente até social, o valor social que a obra pode ter na comunidade? Nós estamos falando agora há pouco de vocação profissional. E muito da dificuldade do jovem descobrir a sua vocação profissional ou estudar na área que gostaria de atuar ou querer ser um profissional naquela área, advém do fato de não conhecer. Então, a história econômica traz conhecimento das pessoas um processo produtivo, um tipo de profissão, como funcionavam as empresas. E história de empresas e organizações não são livros muito comuns. Muito comum nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, tem muito material assim. A história das empresas, por exemplo, é muito bem registrado na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha. No Brasil, não. Você vai pegar a história de qualquer empresa, é um folhetim, é um opúsculo, é uma revista. Não tem o detalhamento técnico da empresa, né? Não tem essa cultura. E se você tiver, a partir de agora, a cultura de aprofundar na história que envolve as organizações, as empresas, as profissões, vai desenvolvendo nas pessoas o interesse pela área que sequer conheciam. O importante é isso, é trazer para o conhecimento das pessoas que existiu e existe aquele processo industrial, existiu toda aquela dificuldade para construir aquela organização, aquela empresa. Um país que não valoriza a história é um país que não tem referência. Qual a âncora de referência que o Brasil tem? Por que a gente vive tanto em crise política e social? O Brasil vive isso. Sim. Por quê? Não tem uma referência como os europeus têm, como os americanos têm na sua história. Sim. Se você não tem uma referência histórica, você não tem um valor de pertencimento. Questão identitária, né? E entrando nisso, nesse trabalho que você fez, você conseguiu perceber alguma coisa que era pitoresca, embora vindo de fora, mas pitoresca na nossa cidade, ou algum retrocesso que a gente tenha tido, por alguma razão, né, no decorrer dos fatos históricos? A sericicultura, por exemplo, foi fechada porque o incentivo diminuiu a ponto de não compensar mais aquele processo artesanal, eu diria, né? Muito interessante, inclusive, né? Porém, talvez mais custoso, né? Em comparação com a seda sintética, com um processo mais aprimorado e menos custoso, né? Então, você percebeu alguma coisa? Não digo eu citei a sericicultura, mas em algum outro campo que nós éramos fortes aqui na cidade, ou, enfim, alguma outra percepção que você tenha tido?
É interessante, na história econômica de Barbacena, não é uma cidade, se mantém assim, a característica barbacenense, não é de uma cidade que tem um polo industrial fixo, né? De um setor apenas como o BAC, que também já foi mais moveleiro e não é agora tão somente moveleiro. Barbacena nunca teve um setor específico, ele é multidiverso. Sim. Então, a nossa característica econômica sempre foi da diversidade. Vários setores econômicos, tanto do comércio quanto da indústria, e agora recente da prestação de serviço, mas multifatorial, não um único apenas. Nós não temos um setor industrial que alavanca a economia de Barbacena. E eu não creio que vai ter. Porque nós não temos uma situação geográfica que permite a instalação de grandes indústrias. Né? A dificuldade que eu cito no livro, a dificuldade de água em Barbacena é um fato. Isso é interessante porque talvez o nosso espectador, nosso internauta, nosso ouvinte mais jovem, né, não tenha percebido ainda, né? Isso está registrado lá? Sim. Dificuldade de água. O último plano de captação de água para Barbacena foi feito nos anos 80 e com uma margem de avaliação até 2000, até o início dos anos 2000. Quer dizer que já se precisa fazer um novo plano por causa do aumento urbano da cidade. E outro fator que eu encontrei no livro é a influência, e aí vale a experiência, né? Entrevistando várias pessoas da área, aí eu volto a citar o meu pai. O meu pai disse um dia, eu tenho para mim que a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília alterou a situação econômica da nossa região, e o pai estava certo. Fazendo o levantamento, você vê que quando o Rio de Janeiro era a capital, Juiz de Fora era a maior cidade de Minas, Sim. tanto em população quanto industrial. Já pertenceu aqui. Hoje é a sexta. Hoje Juiz de Fora está em sexta maior cidade de Minas. Mas o que aconteceu? A migração industrial e populacional do Brasil para o interior, ou seja, a interiorização do Brasil, com a criação de Brasília e a cidade industrial de Belo Horizonte, que é a região metropolitana hoje, migrou a economia. Então, Barbacena tinha um movimento econômico muito maior até os anos 60 e que depois mingou de 60 até os anos 90. Nós estamos redescobrindo potenciais em Barbacena agora, dos anos 90 para cá. Outra questão que você citou interessante, a sericultura. A percepção da evolução tecnológica e o impacto que ela tem dentro de um setor. Naturalmente, eu achei que a indústria da seda natural havia sido extinguida, e ela existe ainda, mas muito específica para a produção de certos produtos, por exemplo, da área médica, que necessita que seja um produto de seda natural. E aí existe a produção ainda da seda natural do bichinho ainda. Entender essa demanda. Mas é muito específico, porque a indústria é em escala. Então, a população, mais produto tem que fabricar, ao menor preço possível. E aí entra a seda sintética, eu cito a Rodia Seta, que é uma indústria francesa da época, e desbancou a indústria da seda natural, como era a da sericultura. O setor têxtil nosso, grandes fábricas tínhamos aqui, Ferreira Guimarães, São José. A economia mundial e a globalização que matou essa indústria têxtil no Brasil. Sim. Naturalmente, permaneceu as que estavam mais fortes, né? Eventualmente subsidiadas, né? Eventualmente subsidiadas. As maiores. Sim. As menores não sobreviveram. Então, você vê que as que sobreviveram aqui só foi a indústria de fita que nós temos ainda hoje. Sim. Sobreviveu porque diferenciou. Ela diferenciou o mercado. A indústria de fita é tão específica, né? Exige um tipo de trabalho tão especializado, ela sobreviveu. A que fazia um produto de escala não deu conta de acompanhar a globalização. É engraçado que é uma espécie de seleção natural darwiniana, né? O mercado vai selecionando o mais preparado e também a necessidade, né? Vai moldando esse parque industrial, né? Para poder atender. Quem não tiver muito preparado, né? Pode correr o risco de sucumbir, né? De perder o seu negócio, e todo mundo sofre com isso, né? Se não tiver uma política econômica que seja favorável, né? Para a gente poder não perder isso e alavancar sempre, né? Manter o desenvolvimento num certo padrão, a gente não consegue dar conta desse pessoal novo que está chegando agora, dos testes que a gente comentou mais cedo. Como é que nós vamos arrumar trabalho para todo mundo, né? Muda, o trabalho muda de feição.
Você vê agora nos próximos anos vamos ter uma crise aqui no setor automotivo. O carro elétrico vai mudar a estrutura do setor. Você imagina, se os motores vão deixar de ser combustão, vai ser elétrico e as oficinas mecânicas ficam como? Muda completamente o produto e o serviço, completamente. A Europa já está vivendo isso. O Japão já está vivendo isso. E olha só, nós já temos condições de entender o que vai acontecer. Então, Exatamente. essa crise, né? Evitar que vire uma crise. E minimizar, né? Até onde possível, né? Entender. Aí o empresário, né? Aí o interessante, o empresário e o empreendedor. Ele tem que ter essa capacidade de entender a mudança do mercado. Vai mudar, não vai ser mais do jeito que eu fazia antes. E quanto mais antecipa isso, mais ele vai continuar inserido no mercado. Do contrário, ele vai sucumbir. Vai ser natural aqui. Eu acho que isso aí toca mesmo no que você está dizendo, né? Um ponto importante, que é a política que pode ser, ou as políticas que podem ser implementadas, né, para auxiliar na transformação desse contexto e evitar a crise, como você está colocando, ou se porventura ela vier, que ela venha mansa, que ela venha minimizada em alguns aspectos, né? Se me permite, o jovem que pensa em ser empreendedor, vai buscar uma vida profissional, percebe só, quando você fala do empreendedor, do empresário, o diferencial não é o diferencial técnico. O técnico você aprende. Agora, o diferencial do empresário é essa visão de longo prazo, essa visão de ver à frente, antes de todo mundo. Sim. Então, o que acontece? O empreendedor é aquele que fala, opa, isso aqui vai mudar. Ele consegue perceber antes e fala, não, eu vou fazer diferente. Olha pra você ver. Então, o diferencial do empreendedor, do empresário, não é o conhecimento técnico apenas, mas a criatividade dele, a percepção dele. Olha pra você ver. São questões que envolvem disciplinas diferentes. Percepção, análise, entendeu? Criatividade, capacidade de mudar. Você estava falando de planejamento, capacidade de mudar o plano. Exatamente. Esse é o perfil do empreendedor, do empresário. Não é o que vai saber fazer a canequinha. É verdade. Ele tem que fazer uma canequinha, não vai ser mais a mesma. E agora, o que eu vou fazer? É isso aí. Isso entra também nessa questão política mesmo, né? De a gente ter uma concepção e tentar transformar o contexto, né, com essas políticas que podem ajudar, né, a antever e minimizar esses impactos. Enquanto você falava disso, eu me lembrava aqui da reforma do ensino médio, né, que tem, assim, tem vários objetivos, mas a gente vê muitos objetivos que são caros, são interessantes, que podem ajudar o Brasil nesse avanço, né, os municípios brasileiros nesse avanço, 5.000 e tantos municípios nós temos, e a gente ter a possibilidade de construir um futuro mais sólido, né, mais blindado em relação a essas questões. Mas eu também chamo a política aqui no palco agora, porque eu sei que é um assunto que você é muito afeito, e você tem uma outra obra muito interessante também, chamada República dos Canalhas, que o título é bastante sugestivo, né, por várias razões, e certamente deve ter causado assim, um furor, um rebuliço muito grande no mercado literário, né, na cidade, enfim. E agora no mundo, né, porque os livros estão na internet, estão sendo disponibilizados mundo afora, né, então assim, o acesso ficou muito mais fácil para todos, né. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né, qual é o lugar da política na construção da sociedade. Na verdade, a gente está fazendo a gente está caminhando na mesma linha que nós estamos discutindo aqui sobre a questão do desenvolvimento, né, saindo de uma primeira obra, passando para a questão da política, não propriamente a política partidária, mas a política no sentido clássico do termo, no sentido greco-latino do termo, né, que é essa faculdade do homem de poder ponderar, de poder viver em sociedade, mas também tem um peso naquelas decisões que a caneta toma. Eu queria que você fizesse um panorama para nós com base nessa outra pesquisa, nessa outra percepção que você teve, que ficou registrada que está registrada nesse livro maravilhoso, né, cujo título é bastante instigante, eu repito, porque a gente vem percebendo os comentários, né, interessantíssimos até. Então, a voz do autor é que é, né, ali o documento que vai atestar. Como é que você vê isso?
É interessante o seguinte, a República dos Canários, minha mãe me falou, você não acha o título muito forte, não? Aí depois ela concordou comigo que o título não estava forte, não. Depois que ela leu o texto. Mas é ruim, né? É ruim a gente pensar, né? É uma coisa que precisa entender em política e é um erro no Brasil achar que todos os políticos são iguais. Ah, são tudo canalha. Não, pelo contrário. Nós temos pessoas na vida pública que são pessoas sérias, são pessoas que estão ali e têm um trabalho sério na área da política e querem modificar o país. Assim como a gente falou da crise do mercado de trabalho, da tecnologia que altera as decisões de mercado e, por consequência, altera as decisões da sociedade, existe uma crise hoje no mundo, não é no Brasil não, existe uma crise com a política. Porque o meio político está também tentando se adaptar à nova realidade. Hoje o eleitor não está estanque, hoje tudo está na internet. Né? As pessoas que queiram aprofundar qualquer tema político, econômico, social, a internet hoje te abre um leque de pesquisa enorme. Então não existe mais aquela questão existe ainda o eleitor que fica debaixo da asa do político, mas não é a mesma coisa. A nova geração, nas votações, Tem mais independência. em qualquer país, os políticos hoje estão se assustando com os resultados eleitorais. Muitas eleições, elas surpreendem, porque nem sequer esperavam que seria aquele resultado. Então, são ansiedades, necessidades diferentes que mudam as ações políticas. E o setor político, no mundo todo, é o último a fazer qualquer tipo de alteração. Qualquer tipo de alteração. E quanto mais se segura a modificação da forma política de se agir e de se decidir, mais crises políticas vão acontecer. O que foi a República dos Canários? Foi uma insatisfação pessoal com a República Brasileira. Eu fiz uma análise da República desde o fim do Império até 2018. Esse trabalho eu não fiz uma atualização dele, não fiz uma segunda edição ainda. Mas eu fiz uma análise social sem paixões, né? Não é uma análise apaixonada da República, mas é uma análise histórica da República. Ontem mesmo eu participei de uma palestra que eu realizei online e eu citei isso. O historiador que tem paixão ideológica e política não é historiador. Sim. Ele é outra coisa, não um historiador. Porque o historiador é aquele técnico que vai fazer a análise. Ele não pode ter paixão para fazer a análise. O mais distância possível, né? Trabalhar com fontes primárias e dizer, bom, peraí, aqui aconteceu isso. Porque o maior erro da história, e o fascismo fez isso, o nazismo fez isso, o comunismo fez isso, pegou a história e reescreveu a história à sua visão ideológica. É aquela questão da história pelo lado do vencedor, né? Não é história, é um trabalho que vai para o lixo. Porque os trabalhos históricos que permanecem são os que trabalham com fontes primárias sem paixão. Esses são os trabalhos de referência, porque de fato aconteceu. Então a mesma coisa acontece dentro da República. Eu fiz uma análise sem essa paixão ideológica. Fiz uma análise da República. Infelizmente, tem um ponto triste da República, né? Você iniciou como uma República revista, numa disputa civil-militar. Depois você entra numa república que logo se transforma numa ditadura, que é a ditadura Vargas. Todo mundo lembra da ditadura militar dos anos 60 até os anos 80, mas esquece que teve uma ditadura em Vargas. Que teve lá também os seus pontos, né? O cara que ficou 15 anos. Questionamento. Exato, né? Verdade. E assim, que era populista. E o Brasil, eu fiz essa análise. O populismo, a questão da dependência socioeconômica, o eleitor, tudo isso influenciou muito a nossa república. E perdeu muito da identidade. O brasileiro, infelizmente, eu falo isso no trabalho, ele não se identifica com o Brasil politicamente. Isso é muito ruim. Porque tanto para o meio político quanto para o meio social, a gente tem uma crise existencial como país. Cadê os nossos heróis nacionais, né? Estão desconstruindo os nossos heróis, Sim. se desfazendo da nossa república. A história tem esse papel. Tem que trazer a verdade histórica, mas não pode ficar desconstruindo, né? Uma nação não pode sobreviver sem referências históricas. E uma nação não pode sobreviver sob ideologia. Novamente, questão Um país que tem me incomodado muito é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, está perdendo toda a sua referência histórica. Os Estados Unidos está vivendo em crise.
Você vê que existe hoje nos Estados Unidos 2 partidos disputando o poder, somente isso. Tornou-se uma república revista. Você tem os republicanos democratas de um lado, estão disputando poder e nada mais. Não existe um plano de país, existe um plano de poder. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. E a gente vê a mesma coisa replicada no Brasil. Até, parece que não, mas até menor efeito do que lá. Isso é mais forte ainda a disputa do que aqui. Isso é muito ruim, porque no momento que você tem um processo eleitoral e que a disputa é um fato natural do processo, e ela tem que existir, tem que existir oposição, e tem que existir governo, e tem que existir posição e governo em cima de propostas. Exatamente. Agora, só para poder, isso é horrível. Poder pelo poder, né? Porque depois de eleito, continua a visão aí vista de nação. Ou seja, peraí, quem foi eleito, não foi eleito. Não estamos falando de partidos, estamos falando de representação. Quem está numa presidência, numa governadoria ou numa prefeitura, está representando o todo. E é muito grave quando você vê um chefe de Estado representando só uma parte do país. Tenha certeza, o eleitor reage da mesma forma. Então eu não o reconheço como presidente. Não era para ser isso, não pode ser. O conceito lá do Montesquieu, o conceito, né, das nações, né, o conceito de governo, depois de séculos de tanta dificuldade no mundo, você resumir isso a uma disputa de poder, pleno século XXI, da consciência do ser humano. Então, assim, é o ponto de pensar, peraí, representar o todo é uma questão de dever, não é questão de poder. E aí você vê ao longo da história, contando nos dedos, os que foram realmente stalinistas. Você fala assim, não, peraí, o cara, ele encarou o poder público como dever, não como poder. E respeitando o conceito de democracia, né? Que é o principal. Poder pelo poder. Então isso é muito ruim. Eu, particularmente, fico muito incomodado com isso em pleno século XXI, que a gente tem um nível educacional muito maior, que o mundo está muito mais evoluído, que a informação está diária na mão de todo mundo, e a gente ainda vê essas coisas no século XVIII, XVI, XV. Faz sentido. Você acha que... É claro que não há nenhum sistema perfeito, né? Não. Mas, considerando a crítica à República, né, nós teríamos possibilidade de reparar esses erros, esses enganos, alterando algum regime, ou mesmo retrocedendo, por exemplo, a monarquia ou alguma outra forma de governo que a gente pudesse pensar aqui agora? É possível, sim. Uma questão que envolve o Brasil é uma questão da centralização. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista há uns 10 anos atrás. Ele falou assim, o presidencialismo no Brasil é imperial. Se você pegar a história do Brasil, eu cito isso no livro, o poder sempre foi muito centralizado, desde a independência do Brasil. Há um medo de que, se descentralizar, o Brasil se pulveriza e se divide. Não vai acontecer. Nós temos uma nação 200 anos independente, não vai se separar. Economicamente não é viável, né? Depois de tantas décadas de dependência com o poder central, está passando da hora de descentralizar. Então você tem uma pirâmide de recolhimento que privilegia o recurso para o governo federal e depois o governo federal redistribui. Não estamos falando de uso indevido do dinheiro público. Isso é questão de lei. Isso é questão judicial, de lei. Estamos falando da administração pública, séria. E que existe, não é tudo bandareira. Isso é outro mito. E nessa seriedade do poder central para o município é que está o erro. Nós temos que se tornar mais municipalistas. Primeiro, o poder central ter a certeza de ter a confiança de descentralizar para os estados. E os estados descentralizar para os municípios. E aquilo acontecer, né? O recurso chegar e aquilo que a gente precisa realmente se realizar, se fazer presente. Exatamente. Mas como é que acontece isso? Fazendo uma gestão decente. Então, você não vai querer que o município execute os recursos se você não preparar os municípios. Tem que treinar os agentes municipais, os secretários, os prefeitos. É natural isso. Se você pegar a história empresarial e da economia, tudo era mais centralizado há 100 anos. Hoje se trabalha descentralizado. A própria tecnologia hoje é descentralizada, né? Possível há 50 anos fazer o que a gente está fazendo hoje. Sim.
Para ter imagem e som, você tinha que ir ao Rio de Janeiro, numa emissora de TV. A mesma coisa tem que acontecer no setor público. Deixar essa centralização e descentralizar para os municípios. Nós somos 5.500 municípios, mais que isso. Então, assim, descentralizar é um fator para que o recurso que está no município continue no município e, ao contrário do que tem hoje, o recurso centraliza no governo federal e depois vem sendo redistribuído. Não. Centralizar no município e mandar para o governo estadual e federal o recurso que ele necessita. Tem que inverter essa cadeia. Nesse livro, eu advogo o voto distrital, mas não só o voto, mas o distrito. Dividir o município, o estado, em distritos. Isso já existiu. Eu mostrei no livro a prática que existiu no início da República, que por fatores políticos e de arrivismo político, eliminaram os distritos, como acontece nos Estados Unidos, na Suíça, como acontece na Inglaterra. Você tem os distritos, né? Lá são os condados. É necessário fazer isso, você descentralizar o recurso e pensar regionalmente, pensar nos municípios, não apenas um município, mas numa região. Sim. O nosso campo das excelências poderia ser um distrito, por que não? Como é um condado lá na Inglaterra, como é um condado nos Estados Unidos. República ou não, monarquia ou não, a base é essa, descentralizar. Você trazer mais poder para o local e para o eleitor e para o agente municipal. Essa é a visão. E a questão de republicano ou não, de monarquista ou não, é uma questão de tradição. Porque não pode existir monarquia se não houver a tradição. Não tem jeito. E eu sei disso, essa pergunta porque eu me decepcionei com a República Brasileira. Me decepcionei nos últimos anos porque é tanta crise política, por coisa banal, que eu me declarei monarquista. Falei, não, vamos começar de novo. Vamos voltar em 1822, quando foi monarquia, e vamos começar isso de novo, porque do jeito que está, é muito triste. Você vê presidente tendo que ser retirado do poder, né? Impeachment, crise política em cima de crise política, e o fundo daquilo você sente que é uma questão pessoal. Não é pelo país. Qual é o projeto? Às vezes Importante é isso. Importante é saber qual é o projeto. Né? Se você está no meio público, tem que ter um projeto, tem que ter uma execução, um plano de trabalho. Isso é serviço público. Não é uma disputa do poder pelo poder. Você tem razão. E o que acontece? A gente perde tempo, né? A gente fica atrasado, não tem sequência, né? Essa mistura de governo e Estado, ela é um problema que nós temos, né? O patrimonialismo, o patriarcalismo, são visíveis, e isso retarda esse desenvolvimento que a gente podia ter. Quando a gente escuta falar, né, de país de futuro, com tanta possibilidade, a gente tem uma tristeza por causa dessas questões menores, né, voltadas exclusivamente para o poder e muito menos para uma coletividade, que é o que a gente precisa, né? É o que a gente está lutando para buscar. Eu aproveito esse ponto particular, esse comentário que você faz, para a gente refletir um pouco sobre a construção de uma obra que você tem também, que é muito interessante, que veio à luz, né? Agora recentemente, né, nas festividades que nós tivemos de comemoração dos 200 anos da nossa independência, e que de certa forma tem um deslocamento daquilo que a gente esperaria, ou que seria o, digamos, tradicional. Não sei se essa palavra seria muito adequada, muito honesta. E eu queria que você falasse um pouco para nós, porque ela tem uma ligação também com essa questão política da República dos Canários, né? Tem um pano de fundo histórico, mas um pano de fundo histórico que recupera essa questão do Brasil imperial, do Brasil monarquista, né? Pela tradição, vamos dizer assim. Então, como é que foi, como é que surgiu, na verdade, essa ideia do brasileiro e a conexão desse texto, né, com a história do Brasil, com a história de Barbacena, ou mesmo até de forma mais geral, com a tradição que você evocou aqui agora nessa ponderação sua. Essa seria, até então, a última obra, mas como é que ela está caracterizada com base nisso que você traz para nós? O Brasileiro foi uma obra de risco, né? Como eu falei no início da vida profissional, a gente arriscar fazer diferente. Eu não havia feito nenhum trabalho na área de romance,
Para quem escreve, nós publicamos a ponta do iceberg, porque o que está nas gavetas e nos computadores, você sabe disso, a gente que produz... Tem muito mais horas de trabalho do que a gente imagina. Tem muito mais texto na gaveta do que publicado. É verdade. E eu havia feito uma experiência pessoal escrevendo alguns contos românticos, pequenos contos. E eu tenho, por prática, pegar alguns textos e apresentar para os amigos. Faz uma leitura crítica aí, pode falar, ficou ruim, dá opinião aí. E eu peguei esses contos e entreguei para 6 pessoas e pedi que fizessem a leitura. E se não quiser ler também, devolve. Eram pessoas ligadas à área de literatura? Meus leitores. Os leitores em geral, para ter uma amostragem assim, mais fiel do público que pudesse consumir a obra. Eu tenho o risco do leitor, o leitor fala assim, eu gostei do seu trabalho. Aí eu, já pego o contato, daqui a pouco eu estou mandando um texto para ele fazer uma análise crítica. Eu gosto de receber o feedback, isso é importante. Antes da publicação, no caso. Antes da publicação. Para ficar claro para o nosso espectador. Antes da publicação. E eu peguei esses contos que não foram publicados, né? E entreguei. E as pessoas gostaram. Das 6 pessoas, 4, você devia fazer uma coisa de romance. Ficou parecendo uma novela e tal. E o brasileiro é fruto da pandemia. Uai, eu estava trabalhando. Veio a pandemia em 18 de março de 2020. Paramos de trabalhar. Ficar em casa. Você trabalhar há 30 e tantos anos. Ficar em casa, não dá, né? Chamou um pedreiro para fazer obra, vamos cuidar do jardim. Peraí, e aquele negócio de fazer um conto romântico? Já que estou em casa mesmo, foram 3 meses, 1 mês de férias, depois entrou suspensão de contrato. Falei com a minha mulher, estão fazendo o teste de idade de aposentado. É isso que é ser aposentado. Não dá para ficar parado. Aí falei, então vamos abrir o computador e vamos começar. Por isso que deu a trilogia, teve tempo para isso. Então a coisa foi rendendo. E qual foi a ideia? A ideia foi pegar um romance, porque eu tenho uma meta a cada 2, 3 anos de escrever um trabalho e publicar. Essa é uma meta pessoal minha. E falei, está na hora de publicar em 2022, que vai ser o bicentenário da independência. Agora, falar da independência do Brasil, contar a história da independência do Brasil, seria chover no molhado. O fato que já está registrado, a gente sabe. Autores de renome já publicaram tantos detalhes, tantos livros, né? Fantásticos. Muito bons, né, inclusive. Então, nesses comentários falaram, gostamos do seu conto. Então, peraí, dá para misturar ficção e história. Eu gosto de alguns autores que trabalham, mistura a realidade, inserir, por exemplo, um personagem fictício dentro do contexto histórico. Eu acho isso fantástico. E nesse aspecto, eu resolvi fazer a história, né, contar a história da independência do Brasil, mas aos olhos dos personagens de ficção. E aí eu criei o Zé Antônio, né? O Zé Antônio é um personagem de ficção que nasce na borda do campo. Onde a cidade de Barbacena nasceu, né? O primeiro capítulo começa onde está hoje a Praça dos Entradas, próximo da Matriz de Nossa Senhora da Piedade. Ali ele está na casa do avô, ele ainda é um menino, e ele começa a se interessar pelos Inconfidentes, e aí ele acaba se envolvendo com os Inconfidentes e acaba chegando dentro da França revolucionária, isso no livro 1. E ali existe todo um contexto do romance, que a gente não conta, porque o romance dele lá, que acontece no livro 1, todos os 3 livros, é que fica a questão para depois. Mas a questão histórica é que ele se envolve com os Inconfidentes, acaba assistindo, inclusive, a decapitação da guilhotina do rei Luís XVI, isso no livro 1. E no livro 2, ele volta para a Europa, ele vai estudar em Coimbra, e sendo um aluno formado em Coimbra, ele vai fazer parte da corte ainda do príncipe regente, o Dom João, né? Que depois é o Dom João VI. E se torna o espião do rei, né? Isso já é o livro 2, A Fuga do Rei. A Fuga do Rei conta a vinda da família real para o Brasil, né? Então, nós somos em 1808. Você vê, o livro começa em 1787, o livro 1, e vai terminar o livro 3 em 1833. Então, pega um período histórico muito grande. E no livro 2 ele se torna o espião de Dom João VI e ele acompanha todo o processo político da vida da família real do Brasil. E no livro 3 é o processo da independência. E no livro 3 ele se torna escudeiro-mor da Imperatriz Leopoldina. O Dom João, tendo confiança nesse personagem, ele inclui o Zé Antônio
na comitiva militar que vai buscar a princesa Leopoldina na Áustria. E Isso é um fato histórico. o fato histórico. E quando ela chega no Brasil, o Dom João fala com ele, então você agora continua acompanhando, só que agora você vai ser o escudeiro maior. O escudeiro maior é o chefe de segurança dela. E aí, por que isso? Para aproximar o personagem da personagem real da história, que é a Imperatriz. E aí eu criei uma segunda personagem que aparece no livro 3, até na capa do livro aparece o personagem e uma moça com uma sombrinha. A moça é a Adelaide, a sobrinha do personagem principal. Ela vai ser uma personagem secundária na obra, uma coadjuvante. Ela se torna protagonista porque ela fica próxima da Imperatriz. Mas isso se deu na própria Durante a obra. construção urdidura do texto, assim. O fantástico do brasileiro é que, diferente dos livros de História Econômica de Barbacena e da República dos Canários, eu trabalhei com fato histórico. Escrever fato histórico, trazer à luz questões históricas. Estático. É fonte primária. O romance é diferente, o personagem que cria vida, cara, é impressionante. Né? Eu apaixonei pela Adelaide, a personagem que eu criei. Porque eu tinha em mente uma personagem de segundo plano, uma coadjuvante. Durante a redação, ela foi criando vida. Eu falei, pô, essa personagem é fantástica, dá pra explorar ela mais. Que bacana. E é uma coisa assim, você cria o roteiro e é o plano, nós estávamos falando lá disso. Cria o plano, mas quando você vai redigindo, aquilo vai mudando, vai criando foco. Os personagens ganham vida. É uma coisa impressionante. E é interessante essa possibilidade de eles alterarem o curso da história, e aí a história e a história com H maiúsculo, não propriamente a dos vencedores, mas a história de fonte primária, dos fatos que são conhecidos, inequívocos, eu diria até. Um enredo vai fluindo de uma forma que, às vezes, você perde um pouco o controle desse plano. Nesse caso seu, me parece que trata-se de uma prosa mimética. Ela mistura, né, essa realidade com a ficção, personagens que são reais, que estão no livro, que todo mundo conhece, e outros que não são reais, mas que acabam, no curso daquela história, daquele contexto, se equiparando, eventualmente até em carisma, superando aqueles, né? Eu espero que não seja uma heresia o que eu estou falando, né? Porque nós falamos de heróis nacionais, de identidade e tudo mais, mas no decorrer do texto a gente fica tão envolvido, tão seduzido, que é o que você está dizendo, às vezes algum desses personagens fictícios, né, podem superar o carisma, a representatividade daqueles tão conhecidos históricos. Como é que você trabalhou isso, assim, de onde veio essa verve criativa de misturar essas coisas e criar esse contexto que a gente bem conhece nos 3 livros dessa obra, O Brasileiro? Olha, eu creio que pelo meu envolvimento com história, a biblioteca do meu avô sempre foi uma referência, eu sempre fui estudioso de história e ali eu passava vários dias estudando história. Eu creio que viver a história foi a chance que eu próprio tive de entrar na história e viver a história como se estivesse lá. Às vezes eu me pegava escrevendo no tempo presente. Opa, mas peraí, eu não estou no tempo presente, eu estou há 200 anos. E eu tive muito cuidado de não alterar a história. Tanto é que no final de cada um dos 3 livros tem lá personagens históricos que fizeram parte da trama. Como eu criei diálogos fictícios, então você tem a Imperatriz conversando com a sobrinha do personagem, a Imperatriz conversando com o protagonista. Isso não existiu. Mas o fato histórico se manteve inalterado. Então você tem, por exemplo, o caso do Dom Pedro com a Marquesa de Santos. Isso passa pelo livro e a Imperatriz chorando com a Adelaide, que é a sobrinha do personagem, dizendo, olha o que ele fez comigo. Então, assim, é uma dedução do que ela sofreu, mas foi o que ela sofreu. Sim. Então tem os lances históricos, o momento que o pai da Marquesa de Santos está doente e o Dom Pedro vai lá para a casa da amante e fica lá cuidando do sogro, entre aspas, da amante, né? O pai da amante. E a Imperatriz fica maluca com aquilo. Ela chuta o balde. Então, isso é um fato histórico. E no final do livro eu coloco, ó, isso aqui é histórico. O que não é histórico, eu coloco no final do livro, para balizar o leitor. Ah, que legal, né? Teve gente que falou, o seu personagem no livro 1 contou com o Tiradentes. O Tiradentes é diferente do que eu imaginava. Mas teve um Tiradentes ficcional ali.
Mas no final do livro eu falo, ó, o Tiradentes aconteceu isso. Até o Tiradentes real também é idealizado conforme determinadas situações, né? Determinadas paixões, né? Aliás, muitos personagens que são reais, históricos, né? Brasileiros, e eventualmente até mundiais, nas próprias religiões que nós temos, são também, por várias razões, idealizados. Mas é interessante esse tipo de reação, porque a gente não espera muito isso, né? Quando a gente escreve o texto, escrever é um ato de se desnudar no público, né? E depois que a gente escreve o texto, eu falo muito isso, ele não pertence mais a gente, né? É um texto que passa a ser coletivo, aberto a interpretações dentro de um certo contexto. E é legal quando isso chega para nós, porque como a crítica literária vem depois, né, da obra, então a gente não espera, mas eu não pretendia isso, né? Quando eu concebi determinado trecho, determinada obra, não era isso que estava na cabeça, né? E de repente você é colhido com uma outra visão, uma outra perspectiva, com uma outra leitura, que é muito interessante, que pode até dar fôlego para outros trabalhos, ou mesmo a continuidade. Mas eu gostaria de destacar um ponto aqui crucial daquela paixão, né? Daquela fixação do autor em relação à sua obra. Lembra muito Pigmalião, que é maravilhoso, quando se apaixona, né, pela sua obra, ou por parte dela, ou por algum personagem. Sem querer spoiler, naturalmente, para não atrapalhar o seu processo produtivo, mas tem alguma nova história sendo encaminhada que aproveite essas paixões com determinados personagens, ou a mesma continuidade de alguns, em alguma outra história, na mesma linha, semelhante? O que você pode falar para nós, assim, para os anos que estão chegando aí para frente? Eu estou vivendo uma novela britânica, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas a novela no Brasil tem começo, meio e fim. Então a novela termina e começa outra novela. Na Inglaterra, a novela dura 30 anos. É um seriado, as pessoas ficam velhas, morrem durante a novela, como é a vida natural, né? Novela para eles é 30 anos de uma série que não termina nunca. Aham. Então, inspirado no brasileiro, no final do livro 13, os personagens, né, e aí o protagonista que inicia no livro com 14 anos de idade, no livro 13 ele já está com seus 59 anos, já está com 49 anos, né? 59. E a família vai para a Inglaterra, porque a esposa dele é irlandesa, então resolve voltar, a esposa resolve voltar para a Inglaterra e ele volta para a Inglaterra. Então, o próximo livro que nós vamos lançar é um romance. O foco agora não é no Zé Antônio, personagem do brasileiro, mas as filhas dele. Ele tem 3 filhas, mas principalmente 2 que vão ficar em destaque nesse outro livro. E muito mais romance do que história. A história continua como pano de fundo. Tanto é que o personagem, tanto o Zé Antônio quanto a Adelaide, vão participar da coroação da rainha Vitória. Como estão na Inglaterra, a Adelaide se torna joalheira da rainha. E tem muito romance envolvido, porque a Alexandra, uma das filhas, para quem já leu o Brasileiro sabe quem eu estou falando, a Alexandra, ela fica viúva no livro 3 e vai para a Inglaterra com o pai, e lá ela se torna amante de um conde. Então, aí, quem já leu o Brasileiro sabe o que vai acontecer, já conhece a personalidade da Alexandra. Então vai girar muito em torno das 2 filhas do Zé Antônio, a Alexandra e a Stephanie. É outra história, até que aparece nesse livro os netos. Então eu estou criando outros personagens para outras novelas. E esse livro passa na Inglaterra, se passa todo ele na Inglaterra, do início do reinado da Rainha Vitória. Então tem a parte da aristocracia britânica, tem a Revolução Industrial, o personagem vai conhecer a indústria têxtil na época, e aí levanta todos os detalhes da indústria, como é que funcionava. Mas muito menos história do que foi no brasileiro e muito mais romance. Porque foi um trabalho que me abriu um leque de leitores que eu não tinha. Até então, pelas pesquisas que a gente faz em Facebook, Instagram e pelo resultado das vendas, o meu leitor de História Econômica de Barbacena e da República dos Canários é um leitor predominantemente masculino de 35 anos para cima. O brasileiro alterou meu perfil de leitores. Agora, o meu perfil está em predominante feminino e de 25 anos para cima. A média está 20, 25 anos para cima. Esses dados são interessantes porque, eventualmente, eles podem guiar a sua produção. Mas você vê que tem possibilidade de se manter nessas 3 linhas, né? Nós falamos aqui, só para recapitular,
o nosso espectador, né? História Econômica do Município de Barbacena, que é uma pesquisa histórica, né, de fontes primárias, muito interessante. Depois também falamos da política com a República dos Canários, né? Não propriamente política partidária, mas a política no sentido clássico, a política que organiza a vida em sociedade, claro, também tem essa questão, né? E, por fim, o Brasileiro, que é um livro apoiado em fatos históricos, né? Também de primeira fonte primária, né? Mas com a ficção. Você se vê, por causa desses dados que você traz para nós, trabalhando nessas 3 linhas, ou mais adiante, de repente, você pode optar só por um caminho, então permanecer nele? Não sei. O certo é que a história eu não vou conseguir dissociar. Eu já tentei fazer textos atuais. São todos textos que estão guardados, que eu fiz. Mas textos emburrados. Eu sou emburrado com a contemporaneidade, né? A beleza estética, a arquitetura, a sociedade em si não inspira nada. Eu posso escrever como eu escrevo com tanta facilidade falando do passado. É uma viagem. Interessante. É uma viagem num tempo. Então me exige, por exemplo, quando eu escrevi O Brasileiro, mapas do Rio de Janeiro de 1808. Sabia onde era a rua tal, os momentos, o que existia, o que não existia, os modelos de carruagem. Isso tudo é uma viagem, uma pesquisa fantástica. Esse último que eu concluí agora, que agora em março agora vamos ter a divulgação do título, estou preparando a capa, é em Londres de 1830. Então, assim, eu tive que botar um mapa de Londres na internet, abrir o mapa e ver o nome das ruas. Isso tudo exige uma pesquisa elaborada, né? E outra questão interessante também, como é romance, existe muito fator feminino. Não existe romance sem fator feminino da mulher. Isso é fantástico para você trabalhar. Todas as questões de relacionamento, de amor, de paixão. E eu descobri escrevendo essa parte, e eu descobri esse público feminino interessado. Falar da contemporaneidade e paixão, relacionamento, tudo tão aberto, tão escancarado, que perde o valor que você tem escrever numa mulher de 200 anos. A primeira leitura dos meus trabalhos é minha esposa. Ela é a minha primeira crítica, né? E eu a ouço na visão feminina, né? Porque escrevia sobre o brasileiro. Criei um personagem, menino, rapaz, homem maduro. A minha experiência pessoal, né? Masculina. Claro. E aí escrevia sobre as mulheres. Escrevia sobre as mulheres na minha visão masculina. Ótica masculina. A minha esposa, e aqui nessa situação? Isso eu não aceitava. Então já mudava o contexto. Opa, eu, a mulher, não aceito isso aqui. Você vê que me forçava a mudar um plano ou escrever na visão, tentar entender a visão feminina. Então, assim, é muito instigante escrever essa época, porque a minha mulher fala, isso eu não aceitava, é um absurdo que ela aceitou. Mas eu falei, ela aceitou porque ela está no século XIX, né? O contexto histórico é outro. Uma mulher de 200 anos atrás, eu pensava como uma mulher de hoje, né? E não tinha liberdade. Tá vendo? É muito mais instigante pesquisar isso, escrever sobre isso. Então, eu acho que a história continua com o pano de fundo. Agora, textos técnicos, textos históricos, como foi História Econômica de Barbacena, eu pretendo continuar, é minha especialização, mesmo profissional, né? Entendi. Uma coisa nessa altura, porque é a minha área de formação inicial, que é a área técnica. Sim, mas agora, ultimamente, está sendo muito instigante o romance, porque me exigiu, inclusive, fazer a segunda edição do Brasileiro. Esgotou a primeira edição. Olha, interessante. Continua a procura, tanto meio físico quanto online. Eu queria que você aproveitasse, inclusive, falasse para o nosso espectador como que eles podem acessar essas obras, pontos em que elas estejam sendo disponibilizadas, ou mesmo pela internet, né? Porque seria interessante que você deixasse esse recado para eles, porque a gente já está vendo a repercussão, já tem um tempo, né? Mas para quem está chegando agora, e de repente quer conhecer, eu acho que fica muito interessante. O História Econômica de Barbacena foi lançado em 2012, está esgotado. Eu fiz segunda edição, até porque é um tijolo, né? 700 e tantas páginas, eu não fiz segunda edição. Então não tem. A História Econômica de Barbacena, a Biblioteca Municipal tem, as entidades de Barbacena, as faculdades, as escolas técnicas possuem exemplares que eu fiz doação na época. O História, a República dos Canários tem ainda, em meio físico, está quase terminando, mas ainda tem. E o Brasileiro está na Amazon, só entrar em Amazon, o Brasileiro, Silveira Ribeiro, aí aparece com os livros. E também na Wiclap, né? Mas
Para todos que queiram, ter interesse nas minhas obras, o número... Mas explique para nós, a WeClap é um site? A WeClap é uma editora digital de São Paulo. Ah, sim. E ali ela faz a impressão dos livros. Você pode solicitar. Meio físico, ele faz a impressão sob demanda. Então ele imprime 10, 20, 100, 200. O consumidor pode solicitar. Você vai lá, solicita, ele imprime e manda na sua casa o livro. Ah, certo. Ou, se o leitor quiser, né, muitos têm feito isso, o número é o 032-99975-5290. É o WhatsApp. Não adianta ligar que não atende. Sim, repita para nós. Só o WhatsApp. Pelo WhatsApp. 011? 032, né? Pelo WhatsApp. 032-99975-5290. Ali é uma pequena equipe que eu mantenho. As pessoas atendem Isso. te envia os livros. Então, eu quero adquirir o livro A República dos Canários. Aí ele vai combinar com você. Barbacena e região não tem custo de entrega, né, na micro-região nossa. E em cidades fora da micro-região de Barbacena, aí a gente manda por correio. E o meio físico, tanto o brasileiro quanto a República dos Canários, esse número de WhatsApp. Diante dessa história tão rica, né? Que certamente é contextualizada por você, nós não podemos deixar de ter essa curiosidade, né, de perguntar qual é essa relação sua com a cidade de Barbacena, como é que é esse contexto para você, para a execução dessas obras, dessa criatividade? Olha, Barbacena é minha cidade natal, né? Eu moro agora em Antônio Carlos há 9 anos, também é uma cidade excelente. Nossa, Antônio Carlos é maravilhoso. Mas tudo era uma coisa só, que era a borda do campo. Devemos lembrar aqui que o sítio original da nossa região, o sítio histórico mais antigo da nossa região é a Fazenda da Borda. E hoje eu moro próximo, né? Num lugar fantástico, 3,5 km da Fazenda da Borda. Então, assim, é tudo muito histórico, é um valor intrínseco muito grande para a minha pessoa, né? E eu tenho por meta, em todos os meus trabalhos de literatura, colocar a nossa região, a nossa cidade. Então, eu falo de Barbacena, eu falo da Borda do Campo, todos os livros. Esse que está acontecendo na Inglaterra, como o personagem nasceu na Borda, tem Barbacena. Não chegou notícia ainda de Barbacena, não chegou cartas ainda da Borda do Campo. Certo. Porque a gente tem por dever valorizar o nosso local que a gente nasce, que a gente... Uma coisa que o brasileiro erra é desvalorizar. O brasileiro tem muito disso, valoriza muito. Eu moro numa roça que não tem nada. Eu não sei. Gente, o complexo de vira-lata de Nelson Rodrigues, né? Isso é horrível. Você tem que valorizar sim, ora bola. Nós temos aqui, a gente vive aqui. Então a minha relação é de amor. A gente tem amor à cidade, à região. Porque, poxa, se eu não valorizar onde eu moro, onde eu vivo, nunca vai ser um lugar melhor. Porque você sempre vai jogar para baixo. Então tem que lutar e trabalhar para melhorar, sim. Não tem vergonha do lugar onde mora, não existe não. É isso aí. Tem que ter valor. Você vê quantos artistas cearenses que nunca deixam de falar do Ceará. Olha pra você ver. E pode ter certeza, muito que o Ceará e o Nordeste tem de bom, porque os artistas nordestinos falam bem no Nordeste e do Ceará. Sim. Por que o resto do Brasil não pode ser a mesma coisa? Tem vergonha de morar na borda do campo? Tem vergonha de morar em Antônio Carlos e Barbacena? Não. Tem orgulho. Sou feliz lá. Isso é que faz a diferença. Se você quer ter turismo, que você quer que a cidade cresça, que tem desenvolvimento, você fala mal do lugar. É evidente que ninguém vai para lá. Mas lá não, lá é péssimo. Não. E não é. Tem dificuldades e tem coisas ruins? Tem. Sim. Mas tem muita coisa melhor, tem muita coisa boa, tem muita coisa bonita que as pessoas não conhecem, como a gente conhece em outros lugares. É verdade. E tanto isso assim, né, atestado, a gente consegue perceber que hoje nós estamos tendo aqui como ilustração um trabalho fantástico de uma pessoa da sua cidade de Antônio Carlos, né? Paulo Ricardo de Almeida, que é designer, né? Um ilustrador, um pintor, uma pessoa ligada às artes plásticas. Então, esse é o quadro que nos emoldura aqui hoje nessa conversa maravilhosa, né? E a gente aproveita muito para poder agradecer o carinho do Silvério conosco, né? Com a nossa proposta das nossas histórias de Barbacena, que são muito relevantes para nós, né? Exatamente para a gente também fomentar esse espírito que você bem falou e despertar aquilo que a gente pode fazer para melhorar o lugar que a gente vive, né? Então a gente agradece muito.
Nós estamos aguardando uma próxima visita quando as novas histórias fantásticas aparecerem, fantásticas no sentido, né, da excepcionalidade, não propriamente de um fazer literário, né, do realismo fantástico, mas porque são assim surpreendentes, né? Então você já está convidado para vir falar para nós numa próxima oportunidade, tá certo? Agradeço, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho, 93 FM, pelo podcast. E é isso aí, valorizar a nossa gente, o nosso trabalho, essas potencialidades que estão aí, os jovens, que tem muita coisa bacana acontecendo e que às vezes está escondidinho aí num bairro, numa casa, numa empresa. Tem que vir a lume mesmo, trazer aqui, mostrar o que tem de melhor da gente. Parabéns pelo trabalho, estamos à disposição. Tá certo, obrigado. Bem, meu caro ouvinte, internauta, espectador, esta foi mais uma edição do nosso podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Nós agradecemos muito a sua audiência e te aguardamos na próxima edição. Até lá!